Olá. Tentar fixar aqui o comentário. Pronto. Estão me escutando? Só esperar a Soraya entrar. Ops, tá pro outro lado, Soraya. Boa noite, Olá, tudo bom? tudo bem? Tudo. E aí, O pessoal tá gente? Boa entrando. noite. Bom, eu tava te esperando para me apresentar. Bom, vamos começar? O pessoal vai entrando. Bom, meu nome é Fernanda Salles, para quem não me conhece, eu sou cofundadora do Educando Juntos. Eu sou do Insta Roda Materna. Eu sou coach de mães, mãe do Léo e educadora parental, certificada em disciplina positiva pela PDA-USA. E hoje a gente chamou a Soraya aqui, uma das nossas parceiras, para a gente conversar sobre como auxiliar as crianças nesse processo, né, nessa construção da empatia. A Soraya é a nossa parceira responsável pelos cursos de comunicação não violenta, comunicação autêntica, e ela vai se apresentar um pouquinho pra gente. Boa noite, gente. Você me escuta bem? Sim, tá Fê? ótimo. Sim? Para quem é do Insta da Fê, né? Meu nome é Soraya, sou parceira do Edu Juntos. Sou educadora infantil e parental certificada em disciplina positiva, consultora e educadora em criação consciente e facilito comunicação não violenta também. Essa minha busca se deu principalmente durante a gestação e durante a maternidade, porque eu percebia que a gente tinha um desejo muito forte de quebrar ciclos violentos, né, na nossa comunicação, na nossa forma de nos relacionar, mas a gente não tinha ferramentas do que fazer então. E aí foi quando eu me debrucei a estudar sobre CNV, sobre disciplina positiva, e espero poder contribuir um pouquinho com essas reflexões para vocês, para mim também. E então eu acho que a gente podia começar falando sobre o que é e o que não é empatia, porque eu vejo que muitas pessoas ainda confundem esse conceito e não sei se é uma impressão minha, mas parece que está na moda falar sobre empatia, 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 né? Porque eu acho que a gente está precisando tanto de empatia no mundo que todo mundo agora se pega falando isso, mas será que as pessoas realmente estão entendendo o que é a empatia de verdade? Beleza, foi uma ótima colocação, Fê. Por quê? Eu acho que a gente tem visto tantos problemas sociais, né? Se a gente for pensar aqui em problemas que nos causam aflição no mundo, né? Guerras, problemas religiosos, étnicos, enfim, ambientais. Em todos esses conflitos existe algo em comum, se a gente for perceber, que é a falta da empatia, Sim, né? E é importante também a gente falar que nós somos seres, né, humanos que temos a empatia de forma inata. A neurociência descobriu
que nós somos naturalmente empáticos. Inclusive, a nossa construção cerebral, ela se dá através dos neurônios espelhos, né, que é um sistema no nosso cérebro, que é responsável, por exemplo, por fazer com que a gente chore assistindo um filme, né, com que, por exemplo, quando a gente fica fazendo caretas, o bebê vai lá e imita a gente, né? Então, tudo isso Uhum. são sinais de quê? Dessa possibilidade de captar um comportamento e espelhar. Isso é uma das bases da empatia. E é interessante a gente falar isso porque o que é empatia? Muitas pessoas trazem, né? A gente até colocou lá aberta a caixinha, algumas pessoas, se colocar no lugar do outro, não fazer o que eu não gostaria que fizesse comigo, ou fazer o que gostaria que fizesse comigo. E é legal, porque durante muito tempo a gente não falava sobre empatia. E a gente conseguiu, né, avançar muito sobre isso. E a gente chegou nesse conceito um pouco mais geral, que é me colocar no lugar do outro, enfim, fazer o que gostaria que fizesse comigo, e que foi muito bom. Mas que hoje já não serve tanto, porque falta alguma coisa ali. Sim. Se a gente for pensar, quando eu me coloco no lugar do outro, o que eu estou levando para o lugar do outro? A expectativa sobre uma ação baseada na minha própria realidade, na minha própria experiência. Né? Então, se eu faço para o outro o que eu gostaria que fizesse comigo, provavelmente eu vou estar fazendo para o outro aquilo que eu considero como bom. E não necessariamente é o que o outro quer, né? Eu acho que. Exatamente. Eu estava até lendo esses dias um livro que chama Autoestima do Meu Filho. Tem um capítulo todo sobre empatia. E ele fala que empatia é justamente você se colocar, você ver do ponto de vista do outro. Pode ser que você não concorde, pode ser que você não goste, pode ser que você faça diferente, ou que para você aquilo nem é tão assim. Mas quando você vê com os óculos do outro, né, você se coloca no ponto de vista do outro, você está tendo empatia por aquilo. E eu vejo que muitas vezes as pessoas confundem, né, empatia com ser simpático. Porque a gente tenta minimizar, tenta consertar, tenta falar que aquilo não é nada. E isso não é ser empático, né? Sim. Inclusive, o Dominique Barter, que é um dos pupilos do Marshall, quando ele subiu nas favelas cariocas, ele dizia o seguinte: o que é o contrário da não violência? Muitas pessoas podiam dizer é a agressão, é a violência. Mas não. O que está por trás da não violência é a submissão pelo medo. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós construímos uma noção de empatia que é o seguinte: o outro está passando por uma situação difícil, eu não vou lá perturbar ele, não, eu vou deixar ele quieto. Né? Então é meio isso, deixa o outro quieto no canto dele, eu não vou chegar com as minhas preocupações. E Uhum. ali o que acontece? A gente gera um vazio. A empatia é quando a gente consegue ultrapassar esse vazio. É quando a gente consegue alcançar, na intenção, essa conexão que está por trás do deixa o outro, eu não vou perturbar, sabe? É Uhum. quando você consegue, é o que está antes, e o Marshall falava isso, é o que está antes da ação, de me conectar com o outro, da minha ação de não violência. É o que está antes da ação. É essa intenção. E aí é muito legal, porque eu trouxe até. Depois eu vou compartilhar um post que eu fiz na minha página, que é empatia não se dá nem se recebe. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero dar empatia para o outro, eu quero ensinar para o meu filho que ele precisa dar empatia para as pessoas e receber empatia. Empatia não se dá nem se recebe. Por quê? Porque empatia é algo que acontece. E ela só acontece quando existe presença. Então, tem algumas coisas que fazem com que a empatia aconteça. A presença, o foco no aqui e o agora, a curiosidade de perceber, estar atento a perceber as necessidades e os sentimentos do outro. E Uhum. como que eu posso ensinar meu filho a fazer isso? Sendo isso. Por quê? Isso é neurociência também. Por conta dos neurônios espelho, a gente diz, mas não adianta eu fazer, porque eu sozinho não vou mudar o mundo. Faz sentido? Faz Faz. sentido. Mas eu também não vou conseguir mudar o mundo só olhando para dentro. Eu preciso olhar para fora também. E a empatia, assim como a escuta empática e algumas outras situações, elas acontecem como reação em cadeia.
neurologicamente falando. Então, quando eu sou capaz de oferecer uma escuta empática para alguém, muito provavelmente essa pessoa vai se abastecer emocionalmente e vai estar mais aberta a oferecer uma escuta empática para outra pessoa, e assim como uma reação em cadeia. E da mesma forma a criança. Foi interessante você falar que a empatia é estar presente, né? Que a gente não dá, nem ensina, né? E no livro que eu falei também, ele diz exatamente que empatia comunica o amor. Então, se você tá ali numa presença, se você tá ali realmente de corpo e alma, né, compreendendo e vendo pelo ponto de vista da criança, isso é empatia. E se torna de uma maneira natural e a criança vai, através dos neurônios espelhos, aprender isso de maneira natural. A gente não precisa ficar forçando situações, né? Se a gente está com aquilo dentro da gente mesmo, né? De estar presente, de estar comunicando o amor, de estar vendo o mundo pelos olhos da criança. E eu vejo que a disciplina positiva, né? A criação consciente, ela é muito empática, porque a todo momento a gente está se colocando no lugar da criança, está tentando ver através dos olhos dela, através das lentes dela, o que ela está sentindo, o que ela está interpretando daquele momento ali, e mostrando, ok, estou aqui, pode chorar, pode sentir, e a gente vai mostrando empatia pela criança, porque a gente não tenta consertar ela, a gente não tenta mudar ela, a gente tenta só acolher aquele momento para ela ver que a gente está presente, né? Acho que uma coisa tá tudo Disponível emocionalmente, uma né? coisa linka na outra, né? E você falando da criança, eu trago uma reflexão para nós que é a seguinte: tem duas bases da empatia, dois elementos que são a base da empatia para a construção, que é a curiosidade e a criatividade. Por quê? Porque por que a empatia depende da curiosidade? Porque acontecer empatia necessariamente precisa que eu esteja curioso a tentar compreender o ponto de vista do outro, a tentar compreender quais são esses sentimentos e quais são essas necessidades por trás da fala dele, independente da forma como ele se comunica, certo? E a criatividade, porque também eu preciso ali, nós precisamos ali construir estratégias que consigam atender a todas as necessidades. Então, para isso, eu preciso da criatividade. E o quanto o nosso sistema escolar, no geral, fortalece ou reprime a criatividade e a curiosidade. Uhum. Né? Então, essa é uma reflexão que eu trago, porque a gente fala o tempo todo sobre empatia e que a gente precisa de empatia, nas escolas muitas vezes precisa de empatia, mas a gente está o tempo todo minando as bases da empatia, que são a curiosidade e a criatividade. Sim. É interessante isso. E como que vocês sugere que a gente, né, nesse processo de construção da empatia, que tantos os pais ficam, eu quero que ele seja empático, eu quero que ele... eu vejo muitos pais, às vezes, vêm sempre com a questão dos brinquedos, né? Ele não divide, ele vai ser egoísta, e eu quero que ele entenda o outro. E eu gosto sempre de falar assim, olha, ele primeiro se conhece como um ser, um indivíduo, então ele precisa entender ele primeiro, o eu, para depois ele entender o outro. E a gente é assim também. Se a gente não entende a gente, se a gente não entende as nossas necessidades, a gente não consegue também entender o outro, a gente não consegue ter empatia com o outro se a gente não tem com nós mesmos. Faz todo sentido, e inclusive isso é um dos eixos da CNV, a autoempatia. Por quê? Porque eu só dou aquilo que eu tenho, certo? Então pode ser que eu esteja num momento, eu preciso ser empático, eu preciso ser empático, mas eu não estou conseguindo oferecer aquela empatia, eu não estou conseguindo me conectar. Isso aqui é um alerta de que eu estou precisando dessa empatia. Então eu posso buscar uma escuta terapêutica, eu posso buscar a autoconexão, eu posso buscar meditação, enfim. Eu posso buscar estratégias para que eu consiga me oferecer essa empatia, para depois eu conseguir oferecer para o outro.
Porque isso, eu só posso oferecer aquilo que eu tenho, né? Então, quando a gente fala assim, como que eu posso ensinar para a criança sobre empatia? Primeiro, algumas principais coisas. É falar sobre sentimentos. Então, nós viemos de uma geração totalmente analfabeta sobre sentimentos, né? Então, Uhum. falar sobre sentimentos é dar voz à empatia, porque quando eu falo sobre sentimentos, eu estou me conectando, estou encontrando ali o que é comum a mim e ao outro, o que é universal. Falar sobre necessidades, qual é a diferença do que você precisa para o que você quer? Existe uma diferença, né? Falar sobre isso. Me colocaram uma pergunta aqui muito interessante e eu já vou responder ela com isso, que é como lidar com o grito da criança? A gente não grita com ela, mas ela grita com a gente. É, e como dizer para ela que a gente realmente ficou chateado com aquela situação. Então, a questão do grito. O grito ele pode vir enfim, de diversas questões. Eu acho que o que é mais importante é a gente tentar nos conectar de por que, que o grito me incomoda. E existe ali uma construção social sobre, né, a criança quietinha e tal, tal, tal. Então, por que, que o grito me incomoda? E o que, que isso diz sobre mim? Agora, a questão de ficar chateado. Como que eu posso comunicar para a criança que eu fiquei chateada com uma atitude, com uma Uhum. situação? É importante que você fale através da CNV, é o que a gente, né, prega. Você não vai falar para a criança que você ficou chateada com ela. E nem que você ficou chateado com o comportamento dela. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Eu fiquei triste porque você fez tal coisa. Não, o outro não é capaz de me causar sentimento. A raiva, a frustração, a irritação são sentimentos que são causados pelo meu pensamento, pelo que eu estou pensando sobre a situação, pelo que eu estou julgando sobre a situação. Então, quando você for comunicar algo para a criança, de você poder dizer isso. Olha, eu estou triste porque eu precisava que tal coisa acontecesse. Porque para mim, tal coisa era importante. A gente tem que trazer E aí pro eu, você pode né? devolver isso. E para você, como que isso te chega? O que você acha importante? O que você está achando importante que você está agindo dessa forma? E você está oferecendo empatia para a criança nesse sentido. Porque você está dando para ela a possibilidade de ela reconhecer as próprias necessidades, Sim, porque né? muitas vezes a gente acaba pensando, né, no caso do grito, por exemplo, de ai, eu fiquei chateado que você gritou porque eu não gosto que você grite. Mas o que que isso passa para a criança? Que ela é responsável por, Por causar por algo em você. causar algo em mim. E a É. gente fala dessa forma achando que a gente está ensinando sobre controle, sobre Empatia. empatia e Uhum. não gritar, mas não, na verdade a gente está ensinando que se ela faz algo, eu fico assim. Então ela vai parar de fazer também, né? A consequência não fica lógica, ela vai parar de fazer para não me fazer mal. Mas ela aprendeu aquilo que realmente é aquilo, porque ela vai pegar aquilo já, eu faço isso, mamãe fica triste, eu faço aquilo, mamãe fica triste. Então ela não faz nada por ela também, né? No caso do grito, ok, Sim, mas aí às vezes você em abre outras mão da coisas. sua responsabilidade também, né? Sim, sim. Nós E estamos nessa linguagem, nesse paradigma da não responsabilização. Então, eu nunca tenho culpa ou eu sempre tenho culpa, e né? Eu isso sempre tenho culpa por isso ou eu nunca tenho culpa por isso e o culpado é sempre o outro. Então, de alguma forma, é isso que eu estou ensinando, né? E isso tudo que a gente está falando, pessoal, é um treino assim diário, porque a gente acaba na hora do olho do furacão ali, a gente acaba indo para o nosso Sim, padrão, né? No padrão que a gente conhece. Então, para a gente sair desse piloto automático do que a gente já viveu, do que a gente conhece, do que a gente acha que é certo, a gente precisa parar, pensar e agir, em vez de só ficar reagindo, né? Então, é um processo mesmo longo. Eu, às vezes, me pego falando: olha, eu fiquei triste sim. porque você fez isso, você me bateu. Mas não é a melhor forma de lidar com aquilo, né? Porque a gente entra na mesma coisa do grito. Eu não estou ensinando ele sobre responsabilidades, eu só estou ensinando que eu fico triste quando ele me bate.
Você pode até falar que você ficou triste porque, né, porque ele É um bateu, fato, enfim. né? É um fato. Você pode dizer que você sentiu dor, mas a gente precisa sempre ligar o sentimento à necessidade. Essa é a questão, entende? Então, assim, eu posso dizer que você me bateu e eu não gostei. Né, bater não é legal, não é uma opção. Você pode dizer isso. Agora, por que que você ficou triste? É porque você precisava, enfim, Que de ele ter me esse espaço do respeita. seu corpo, né? Ou que, enfim, você precisa de mais silêncio para você se concentrar e ser mais paciente, porque quando tem muito barulho você fica agitada, e aí você prefere que as coisas fiquem calmas. Então você não ficou triste porque ele, você ficou triste porque você precisava, certo? Então, assim, isso é dar para a criança a possibilidade de ela construir a percepção de si, Uhum. das suas necessidades. E quando você está falando isso, depende da idade. Para crianças até 3 anos, a gente usa 10 palavras ou menos. Agora, para crianças maiores, a gente já consegue devolver para a criança. E você? O que você sente sobre isso? E você? O que você está precisando sobre isso? E ali a gente já está criando a possibilidade do diálogo. Porque a gente fala muito sobre debates, mas a gente não fala sobre dialogar. A Uhum. gente está debatendo assuntos e diversos assuntos, mas e o diálogo? Ele não acontece, né? Muitas vezes é um monólogo. Eu estou fazendo perguntas retóricas só para dizer que eu estou perguntando, mas no fim das contas eu não estou muito afim de saber o que ele pensa. A gente E a tem que empatia é perguntar, justamente isso. perguntar e ouvir realmente, né? Não perguntar só por perguntar. Né? Eu acho que uma boa parte é a gente ouvir mesmo, ouvir eles, ouvir a gente, para a gente conseguir fazer essa troca, né, de empatia, tanto da nossa, a escuta empática para eles, quanto eles também para a gente. E a todo momento, em tudo que a gente faz, a gente é espelho. Então, se a gente quer que eles sejam empáticos, a gente precisa ser empáticos com eles. E E eu conosco. e conosco, eu acho que assim, a gente colocou o título, né, de como auxiliar as crianças na construção da empatia, mas eu acho que o ponto, o foco de tudo somos nós mesmos. Se a gente tiver empatia dessa forma conosco e com eles, eles vão aprender isso de uma forma natural, que a gente não vai precisar ficar criando situações, que a gente não vai precisar pegar uma cartilha de faça isso, faça aquilo, faça não sei o que lá com a sua criança. Empresta o brinquedo para ele aprender. Não bate no colega porque você não ia gostar que ele batesse em você. E essas questões, né? E hoje eu lembrei de uma situação dessa de bater que o pai mandou o filho retribuir a batida, né? Revidar Revidar. O que isso está ensinando, né? De isso ensina empatia? Sim, ou então é aquela coisa assim, pede desculpa agora, né? Pede, Se você não senão a pedir gente desculpa, vai você vai embora. apanhar. E Senão a você vai gente vai apanhar. embora. Né? Então, assim, cara, a gente precisa muito repensar essa comunicação, porque o quanto ali, claro, nosso desejo, ele é genuíno, de que, né, de que meu filho, minha filha aprenda a dividir, né? Porque o mundo é outro mundo, não é nossa casa, beleza, isso é super genuíno. Agora, o quanto será que a nossa comunicação tem sido efetiva para isso? Né? E aí eu trago de novo a questão da curiosidade e da criatividade, são as bases. O quanto eu estou permitindo que o meu filho seja curioso se eu estou o tempo todo precisando que ele me obedeça? Se eu estou o tempo todo minando todos os questionamentos que ele possa ter? O quanto eu estou permitindo que ele seja criativo se eu estou o tempo todo direcionando, dando ordem? Né, dando direcionamentos o tempo todo do que fazer, do que não fazer, e eu não dou espaço para a criação. Então, ali estão as bases da empatia. A empatia também está em você se conectar com o outro no lugar social do outro. Então, uma outra pergunta que me trouxeram foi: conhecer pessoas em situações sociais diferentes ajuda a ensinar sobre empatia? Sim, sim, ajuda, porque é justamente o que o Dominique Barker mais ou menos fez Uhum. nesse trabalho dele, que foi vencer a montanha do medo. Então, ele dizia que por trás do medo tinha o diálogo. Então, ele falava assim, isso me incomoda, isso me gera medo.
né, de conhecer essas pessoas nessas situações. Então, eu vou por trás disso e vou lá conhecer de perto o porquê que isso está me incomodando. Então, aquela situação que te incomoda e que te faz gerar algum repúdio, tenta oferecer uma escuta empática para aquilo e ali não foca nas diferenças, porque as diferenças elas existem, a diversidade ela existe e isso é o que nos constitui enquanto humanos. Mas o que nos é comum? O que o outro está tentando preservar na vida dele por trás de várias estratégias que podem, inclusive, ser inadequadas socialmente, ou que sejam violentas, mas ele está tentando preservar algo. O que é esse algo? Provavelmente esse algo que ele está tentando preservar é o mesmo que eu. Só que a gente não está conseguindo criar estratégias boas para todos. E é isso, SNV. Como que eu posso escutar o outro? Como que eu posso me expressar com verdade, com autenticidade e receber com empatia o que o outro fala, independente da forma como ele fala. Né, e assim, não é muito sobre o tema, mas como você entrou, a gente está falando de comunicação não violenta, né? E é um tema que eu quero depois fazer uma live sobre isso, de como a comunicação não violenta, na verdade, ela me trouxe, assim, né? Porque eu também usei ela depois no meu puerpério, me trouxe uma leveza. Porque eu consegui, através da comunicação não violenta, entender as minhas necessidades e os meus limites e saber expressar eles de uma forma que eu não atacasse o meu marido, uma forma que eu não atacasse o outro, na forma que eu não culpasse os outros pelas coisas que eu estava sentindo e que ninguém sabia, na verdade, e eu achava que as pessoas tinham que ter uma bola de cristal, né? E ela traz uma leveza, porque você pega aquela responsabilidade para você, né? De assumir, tipo, isso é meu, ok? Eu estou me sentindo assim, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar dessa forma? E não, tipo, você tem que me ajudar porque eu estou me sentindo assim. É pegar a responsabilidade pra gente mesmo. E eu acho que na maternidade, né, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade em tudo. De fazer diferente, de quebrar o ciclo, de entender as nossas necessidades, nossos limites, até onde a gente pode ir, até onde a gente não vai. E eu acho que isso, a comunicação não violenta, que nem você falou, né? É a base, assim, de tudo, assim, da mudança, eu acho. A gente tem uma comunicação não violenta, uma comunicação violenta no geral. Até as pessoas mais calmas, que você fala, nossa, ela é tão calma. Todo mundo tem uma comunicação violenta, Sim. né? E acho que a mudança começa exatamente aí, na sua forma de se enxergar. E a comunicação não violenta, a CNV, né, ela me trouxe isso, de me enxergar, de tipo, eu preciso disso. Muito bom. E assim, eu acho que o que mais me ajuda, inclusive foi por isso, eu acho que eu me debrucei tanto a estudar isso, é que na maternidade a gente tem um desafio muito grande, porque desde cedo nós fomos ensinadas a abrir mão das nossas necessidades, né? Então, fomos forjadas enquanto mulheres a não reconhecer nossas necessidades. Ao passo que os homens, né, por outro lado, foram forjados a reprimir os sentimentos. Então, se a gente está falando de uma linguagem que precisa falar sobre necessidades e que precisa falar sobre sentimentos, olha o desafio aí, Sim. né? Olha esse desafio, por isso que existe tanta comunicação violenta no casal, né? E principalmente após os filhos. Porque a gente não é alfabetizado na linguagem do coração, na linguagem das necessidades, né? E quando eu sou capaz de perceber isso, inclusive isso é muito forte, percebe que a gente está falando, todo comportamento tem por trás uma necessidade. E essa é a máxima da CNV. Então a gente pode colocar isso um mantra, assim, ó, colar no teto. Eu colo na minha testa se eu precisar, porque eu preciso me lembrar disso o tempo todo. É desafiador mesmo, é uma outra língua. É como aprender outra língua mesmo, Sim. sabe? Então a gente cola no teto assim, todo comportamento tem por trás uma necessidade. O meu também. Cara, eu também estou agindo de forma agressiva, eu também estou né, me expressando dessa forma porque eu estou precisando de alguma coisa e tem ali alguma necessidade que não está sendo atendida e que talvez eu não esteja reconhecendo. E aí o que eu faço? Eu jogo para o outro. Você é o culpado, ou então eu fico ali naquele, nossa, porque eu sou uma bosta, porque eu sou muito ruim. É sair do Né? E aí papel de eu vítima, né? Ou de de vítima ou de culpabilizar. culpa. É É isso. justamente Então, pegar a responsabilidade. essa linguagem, ela permite isso.
né? Eu não estou julgando você e nem estou julgando a mim. Eu estou curioso para entender o que está acontecendo entre nós e como tornar a nossa vida mais maravilhosa através dessa nossa comunicação. É, e as Então, isso crianças, é elas muito forte. são naturalmente curiosas, né? Que nem você falou, a gente que vai minando essa curiosidade com criança não tem que achar nada, criança não tem que perguntar nada, isso não é coisa de criança, é coisa de adulto, fica quieto no seu lugar. E a gente escutou isso muito. Criança não entende, Criança não né? entende. E a gente é uma geração que a gente escutou muito isso, né? Porque era o que se fazia. Só que hoje, com as informações que a gente tem, com a nossa autorresponsabilidade, a gente tem que permitir essa curiosidade das crianças e a criatividade para elas explorarem, para elas conhecerem por elas mesmas, para elas ganhar essas bases, esses dois pilares importantes que você falou. Isso. E tem, só respondendo mais uma pergunta, que é a questão. Não, faltam três, na verdade, duas. Como o convívio com os animais pode ajudar na construção de relações mais empáticas? E eu trouxe o seguinte: as crianças, elas são muito mais naturalmente empáticas do que nós. Se você for perceber, a criança, se você cair do lado dela, ou se você precisar jogar um lápis, ela vai ali, vai parar de brincar e ela vai pegar para você. Ou ela vai simpatizar com a situação e vai lá te acolher. Já Então, chorou perto do seu filho? Sim, né? Então, existem inclusive estudos sobre isso, né? O quanto que as crianças manifestam mais fortemente essa natureza humana compassiva. E como que a gente foi perdendo um pouco isso, né? Se desconectando um pouco disso. Então, a questão dos animais, né? A gente até teve uma live sobre isso, enfim, sobre a questão do consumo de animais, enfim. O quanto que a criança ela já é naturalmente empática com as necessidades de outros seres, inclusive. Né? Então, muito naturalmente, se a criança descobre que ela está comendo uma vaca, ela vai. Normalmente ela não vai querer, porque ela já tem aquilo, né? É mais forte nela. E a gente vai, de alguma forma, podando isso com o passar do tempo, enfim. E a outra pergunta foi a participação dos irmãos na construção de relações mais empáticas. Porque a gente fala assim, criança que tem irmão, ela é mais empática porque ela tem que aprender a compartilhar, necessariamente. O que eu trago de reflexão é o seguinte, não necessariamente. Depende muito da relação que é construída entre os irmãos. Existem relações entre irmãos que são super tóxicas e que não falam nada sobre empatia, porque depende de como elas são cultivadas. Se eu cultivo ali competição entre os irmãos, se eu estou cultivando rótulos, Sim. se eu estou cultivando a comparação entre os irmãos, eu estou me afastando da empatia, que é me conectar com o outro, que é perceber o outro através do lugar do outro, né? Agora, se a relação entre irmãos ela está sendo cultivada através de uma corresponsabilidade, através de perceber as necessidades e sentimentos do outro, através de respeitar as individualidades, Sim. aí tudo bem, aí eu estou construindo uma empatia. Então depende muito. Muitas pessoas acham que é o natural, né? E na relação de irmãos, né? Não, vou ter outro porque filho sozinho é egoísta, Fica não é egoísta. empático. Só que é justamente o que você falou, né? Na verdade, quando você tem outro filho, você tem mais um desafio, né? Na verdade, porque além de você ter dois seres diferentes, é mais um convivendo na sua casa ali. E você tem que trabalhar tudo isso, né? Cooperação, não comparação. E é uma tarefa difícil, porque você tá ali um do lado do outro, é inevitável você comparar. E aí você tem que ficar atenta a todo momento e não achar que é tipo, não, já tá vivendo junto, vai aprender a lidar com isso, vai. Que nem, vou pôr na escolinha porque tem que pôr na escola, porque senão, ele tá precisando Vai ficar socializar. Vai egoísta. ficar egoísta. E não é uma 100% verdade, né? Tipo, pronto, você colocou e pronto. Não vai ser mais. Não é. Cada Até criança porque, tem. dependendo de como é essa estrutura da escola, Sim, a gente vai ter ali, por exemplo, a construção da competição, da lógica competitiva, da lógica punitivista, né? Depende muito. Então, depende de como essas relações são cultivadas. Ele pode ser filho único, ele pode ser irmão de três, independente, né? O que vai contar é ali como essas relações são cultivadas. Isso é exatamente. que vai contar.
Bom, a gente tinha se proposto a ficar meia hora, né? E como a gente entrou bastante no assunto da comunicação não violenta, eu queria que você falasse um pouquinho do primeiro módulo do seu curso, que está lá na nossa plataforma. E aí a gente dá seguimento. Então, a Maia e a Fernanda, elas criaram uma plataforma incrível, para quem não conhece, é www.edujuntos.com, é isso, né? Isso. E aí elas juntaram, né, acolheram diversas parceiras e eu sou uma delas, com várias especialidades. Então você tem lá sono infantil, você tem alimentação respeitosa. Então todos os cursos são baseados na educação respeitosa. E aí eu fui convidada para dar esse curso lá sobre CNV. E eu quis falar um pouco sobre esse eixo, que é o eixo da empatia, que é justamente esse eixo que vai permitir com que eu me conecte com o outro. E a partir disso, a fala, né, que a gente fala que comunicação é como se fosse falar, mas a comunicação ela está muito, muito além do falar, né? E aí esse curso lá, a gente começou com a parte 1, que é o eixo empatia. Então lá vocês vão ter um workbook, vocês vão ter, são 5 vídeos, 5 módulos, já estão lá, a descrição do curso está toda lá, então se vocês quiserem entrar, vocês podem dar uma olhada. Tem alguns materiais gratuitos, tem e-book gratuito, tem algumas inspirações diárias abertas, né, Fê, para Sim. visualização. Então tem muita coisa bacana. Todas nós que estamos lá somos mães, ou alguns não são mães, né, se não me engano. Só a Carol. Só a Carol, enfim. Mas são mulheres empreendedoras na questão da maternidade. Todas elas trabalham com a questão da educação respeitosa, baseada na educação respeitosa, com diversas especialidades. Então, eu faço um convite para vocês. Para quem não conhece, entra lá no site, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque tá uma coisa muito linda aquilo. E o curso da Soraya tá lá, o primeiro módulo. E eu já assisti, tá maravilhoso. O workbook também tem muitas reflexões, tem muitos dados interessantes. E a comunicação não violenta, para quem não conhece a fundo, vale a pena, porque ela transforma mesmo. Eu usei aqui em casa no meu puerpério para melhorar meu relacionamento com meu marido. E eu vejo como isso faz diferença na minha relação com meu filho. E o meu marido gostou tanto, depois que eu li o livro e falei para ele, que ele leu e ele usa no trabalho com a equipe, com os parceiros e tudo mais, porque é uma forma diferente de se comunicar, é uma forma diferente de ver o mundo também. E às vezes, que eu falei da leveza, porque muitas pessoas acham que comunicação não violenta então você... então eu tô lá toda good Fala vibes, vou fofinho, falar fofa e o outro vai me chicotear e eu vou estar... pacifista. E não é isso, não. Uma coisa, não quer dizer que o que você pedir para o outro, né, de forma não violenta, ele precisa te atender. Mas também quando ele não te atender, você vai entender qual é a necessidade dele em não te atender e você falar, ok. E aí você respeita. E isso traz uma leveza para a vida, assim, em todos os aspectos, eu acho. Porque você não fica naquela papel de vítima, não fica se culpabilizando, não fica culpabilizando o outro. É totalmente pegar a responsabilidade do seu papel, da sua necessidade e entender o outro e se colocar no lugar do outro também, né? Eu acho que isso bate muito com o tema de hoje, né? Empatia, tanto que o seu primeiro curso foi sobre o eixo da empatia, né? Eu acho que é uma coisa que o mundo, né? A gente começou a live falando, né, que a empatia tá famosinha, né? Tá na boca de todo mundo, porque a gente tá precisando mesmo de empatia no mundo, mas da real empatia, da empatia verdadeira mesmo, porque eu acho que grande parte dos problemas do mundo, sociais, pessoais e tudo mais, é por falta de empatia. E é importante também a gente frisar o seguinte: a empatia, ela existe. Por que que ela existe? Porque se ela não existisse, a gente não seria uma sociedade. A gente não existiria possibilidade de construirmos sociedades. Então, ela está aqui entre nós. Nós já praticamos ela. Só que a gente talvez
esteja deixando ela um pouco de lado, muitas vezes, para dar conta do quê? Das nossas estratégias. E é por isso que a comunicação não violenta ela é tão revolucionária, porque os nossos conflitos, estou falando de grandes conflitos políticos a pequenos, relações intrafamiliares. Os nossos conflitos, eles não estão nas necessidades. Os nossos conflitos, eles estão nas estratégias. E a comunicação não violenta, ela traz isso. Como que a gente consegue diferenciar o que é estratégia do que é necessidade? Para quê? Para que eu consiga forjar necessidades, para que eu consiga forjar estratégias que atendam a todas as necessidades. Sim. E aí você imagina só, você imagina sociedades que possam, ao invés de colocarem o poder umas sobre as outras, né, com seus recursos de espaço, território, água, dinheiro, se elas pudessem se unir numa construção de de um poder coletivo. Imagina se isso pudesse ser possível. Isso é possível através de algo que já existe em nós, naturalmente, que é a empatia. Basta apenas a gente dar mais voz a isso, basta apenas a gente fortificar isso e dar condições dessa nova geração que está vindo já nascer e já crescer com isso, né? Através da curiosidade, através da criatividade, através dos sentimentos, através das necessidades. Então é isso. A nossa natureza humana, ela é compassiva. Em alguma medida a gente se desconecta dela, né, através da comunicação que nós Sim. temos aprendido, mas a gente pode se reconectar com ela. E essa é a proposta. Maravilhoso, Soraya. Muito obrigada de ter tirado um tempinho aí para a gente conversar sobre isso aqui no Edu Juntos. E eu convido a todos vocês para entrarem no nosso site, que nem a Soraya falou. A gente já está lá com 7 cursos. Todos os meses a gente lança cursos novos. Todos os dias a gente tem vídeos diários de reflexões e inspirações diárias curtinhas para dar aquele up que você está precisando no dia. Temos material de apoio. Se vocês não conhecem ainda, entrem lá no www.edujuntos.com. A gente tem um e-book gratuito sobre birras e alguns vídeos diários disponibilizados para vocês terem uma ideia de como que funciona. É só colocar o e-mail e aí o acesso já fica liberado para esse conteúdo gratuito. E quem quiser conhecer os cursos, quem quiser entrar, entra lá. Tem 7 dias para testar. Se não gostar, a gente cancela a assinatura sem problema nenhum. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque o conteúdo está muito legal. As parceiras são muito boas no que elas fazem mesmo. Acompanhe a gente aqui no Edu Juntos. Na quarta-feira, às 1h30, eu vou fazer a live com a Larissa, do Viver Montessori. A gente vai conversar sobre Montessori, mais do que uma cama montessoriana, né? Que tá na modinha também. Mais do que cama casinha. Mais do que uma casinha. E a gente vai conversar também para apresentar para vocês a Larissa, para vocês conhecerem ela. E muito obrigada, Soraya. Eu vou salvar a live depois. A gente vai deixar disponível no nosso canal do YouTube do Edu Juntos também, tá bom? Então tá. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por vocês terem compartilhado aí. E se você tem alguém que você gostaria de, né, compartilhar sobre isso, depois vai ficar 24 horas aqui, né? Vai ficar 24 horas. Vai ficar. Você clica lá, clica no aviãozinho, compartilha. Vamos disseminar isso. Isso é reação em cadeia, né? O que eu escolho fazer hoje, o que eu escolho fazer aqui e agora, pode sim transformar o mundo. Pode transformar o mundo que eu piso, e aí com isso a gente vai transformando outros mundos. Então esse é o convite. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, Beijo, boa beijo. noite. Tchau, tchau.